Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. O vestido de seda branca ainda estava guardado no fundo do meu armário, envolto em um plástico fino, como se fosse uma lembrança preciosa. Às vezes eu me perguntava se aquilo tudo tinha sido real. O sorriso dele no altar, a promessa de amor eterno, os aplausos, as lágrimas de minha mãe. Naquele dia, eu acreditei de verdade que havia encontrado o homem dos meus sonhos. Eduardo era tudo o que eu nunca imaginei poder ter. Bonito, elegante, inteligente e rico. Muito rico. Nos primeiros meses, ele me tratou como uma princesa. Viagens para lugares que eu só conhecia de fotos na internet, presentes caros, jantares à luz de velas com vista para o mar. Ele dizia que queria me dar o mundo, e eu ingênua acreditava. Meus amigos diziam que eu tinha sorte. Minha mãe sorria aliviada, dizendo que, finalmente, alguém me protegeria do sofrimento que ela própria tinha vivido. Mas com o tempo, percebi que proteção não era a palavra certa. Eduardo queria posse. Pequenas coisas começaram a mudar. Primeiro, ele pediu que eu evitasse sair sozinha, por segurança. Depois, disse que não via sentido em eu continuar trabalhando, já que ele poderia sustentar tudo. Eu aceitei, achando que era cuidado. Ele também começou a escolher as roupas que eu vestia, sempre com a justificativa de que essas te valorizam mais. A primeira agressão aconteceu em silêncio. Estávamos em um jantar com amigos dele, e eu cometi o erro de discordar de uma opinião que ele tinha sobre política. A conversa continuou normalmente, e ninguém pareceu notar nada estranho. Mas, assim que entramos no carro, o silêncio entre nós ficou pesado. Em casa, ele se aproximou, pegou meu braço com força e apertou até sentir minha pele arder. Seus olhos estavam frios, e ele disse apenas: "Nunca mais me desrespeite na frente dos outros." Depois me soltou e foi dormir, como se nada tivesse acontecido. Fiquei horas acordada, com o braço latejando, tentando entender o que tinha acabado de viver. No dia seguinte, ele acordou cedo, trouxe café na cama e pediu desculpas. Disse que estava estressado, que não queria ter feito aquilo, que me amava mais que tudo. Eu, ainda confusa e com medo, aceitei o pedido de desculpas. Foi o começo do ciclo. As agressões seguintes vieram de forma mais calculada. Ele nunca batia em lugares visíveis. Aprendeu a medir a força, a controlar o tom de voz. Podia me humilhar, ameaçar e empurrar contra a parede, mas tudo sempre no silêncio das paredes da nossa mansão. Lá fora, continuávamos o casal perfeito. Nas fotos das redes sociais, sorríamos em viagens, brindávamos em restaurantes caros, e todos invejavam a minha vida de sonho. Com o passar do tempo, o isolamento ficou mais evidente. Ele dizia que meus amigos eram interesseiros, que minha família não queria meu bem. Aos poucos fui deixando de ligar, de mandar mensagens, até que um dia percebi que estava completamente sozinha. Quando reclamava de solidão, ele dizia: "Você tem a mim. Não precisa de mais ninguém." A sensação de estar presa crescia dentro de mim. Não havia grades, mas as paredes da casa pareciam mais altas e mais frias a cada dia. Às vezes, olhava pela janela e via pessoas andando livremente na rua, e me perguntava se algum dia conseguiria fazer o mesmo sem medo. Uma noite, após um evento de gala em que eu passei horas sorrindo para fotos ao lado dele, voltamos para casa. Eu estava cansada, tirei os sapatos e deixei-os no corredor. Eduardo, irritado, disse que eu era desleixada e desrespeitosa. Antes que eu pudesse responder, ele me empurrou contra a parede. Senti o ar sair dos meus pulmões e uma pontada aguda nas costas. Ele se aproximou com um sorriso gelado e falou baixo, quase sussurrando: "Um dia, você vai aprender a ser a esposa perfeita." Depois, subiu as escadas como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, chorei em silêncio no banheiro, olhando para o reflexo de um rosto que eu mal reconhecia.
Me perguntei quantas mulheres já tinham passado por aquilo, presas em uma vida de luxo que escondia um inferno particular. Pensei em ir embora, mas o medo me paralisava. Ele tinha dinheiro, influência e um jeito assustador de me convencer que eu não tinha para onde ir. A cada dia, minha esperança se esfarelava um pouco mais. E, no fundo, eu sabia, aquilo não iria parar. Só iria piorar. A água da torneira corria, disfarçando o som do meu choro. Eu olhava para o espelho e via meus olhos vermelhos, a pele pálida, o batom borrado. Pensei em deixar a água encher a banheira, afundar meu corpo e só sentir o silêncio absoluto. Mas o silêncio já estava ali, do lado de fora, sufocando cada canto da minha vida. Depois daquela noite, Eduardo ficou mais cauteloso. Não que tenha parado, mas aprendeu a refinar as agressões. Os empurrões e apertos vieram acompanhados de insultos calculados, sempre ditos com um tom tão frio que parecia mais cortante que qualquer tapa. Inútil, ingrata, louca, palavras que ele repetia até eu começar a acreditar nelas. Ele também decidiu instalar câmeras pela casa. Disse que era para nossa segurança, mas percebi rapidamente que eram os olhos dele me vigiando quando não estava presente. Sabia quando eu passava mais tempo em um cômodo, quando saía para o jardim, até quanto tempo eu ficava no telefone. O celular, aliás, agora era dele. Tinha me dado um novo de presente, já configurado, e com um aplicativo que eu suspeitava rastrear tudo o que eu fazia. Minha vida se tornou uma sequência de dias iguais. Acordar, manter a casa impecável, me vestir como ele queria, sorrir quando ele falava. O tempo livre era passado sozinha, olhando pela janela ou folheando revistas antigas. O mundo lá fora parecia cada vez mais distante. Foi nesse vazio que comecei a escrever. Encontrei um caderno esquecido no fundo de uma gaveta do closet e comecei a anotar tudo. Cada palavra, cada gesto, cada agressão. Era meu único espaço de liberdade. Escrevia à noite, escondida no banheiro, com a porta trancada e o som da água para mascarar o ruído da caneta. Aquilo se tornou meu segredo mais precioso, e também minha única prova. Um dia, ele chegou mais cedo em casa. Eu estava na cozinha, cortando legumes, quando ouvi o som das chaves na porta antes do previsto. Meu coração disparou. Corri para guardar o caderno no fundo do armário do banheiro, e voltei à cozinha como se nada tivesse acontecido. Ele entrou com um sorriso falso, e disse que tinha boas notícias. Iríamos viajar no fim de semana para uma casa no campo. Um tempo só para nós dois, ele disse. Por dentro, um arrepio percorreu minha espinha. Sabia que lugares isolados significavam mais controle, e menos chance de pedir ajuda. Antes da viagem, aconteceu algo que mudou tudo. Uma noite, após uma discussão sobre um vestido que ele considerava inadequado, ele me empurrou com tanta força que bati o quadril na quina da mesa. A dor foi tão intensa que perdi o fôlego e quase caí no chão. No dia seguinte, não consegui esconder o inchaço. Ele insistiu para que eu fosse ao hospital, mas já tinha a história pronta. Eu havia escorregado no banheiro. No consultório, o médico me examinou com indiferença. Eduardo ficou ao meu lado o tempo todo, respondendo por mim, apertando levemente meu ombro sempre que eu hesitava. Quando tentei dizer que não foi um acidente, o médico olhou para Eduardo e depois para mim com um ar de não quero me envolver. Sai de lá com uma receita de analgésico e a sensação de estar invisível. Foi nesse momento que percebi que se não fizesse algo, acabaria desaparecendo de mim mesma. Naquela noite, enquanto ele dormia profundamente, fui até o banheiro e peguei meu caderno. As mãos tremiam, mas decidi que iria denunciar. Não importava o medo. Não importava se ninguém acreditasse. Eu precisava tentar. Nos dias seguintes comecei a reunir coragem e provas. Fotografei as marcas no corpo com uma pequena câmera que escondi dentro de um pote vazio de creme. Copiei algumas páginas do diário e escondi em um livro que sabia que ele nunca tocaria. Meu coração batia acelerado a cada movimento, qualquer descuido poderia ser descoberto, e eu sabia que ele seria capaz de qualquer coisa.
Finalmente, numa manhã em que Eduardo saiu cedo para uma reunião, vesti uma calça larga para esconder as marcas e peguei um táxi até a delegacia mais distante da nossa casa. Lá, com a voz trêmula, contei minha história para a delegada. Mostrei as fotos, as páginas do diário, expliquei cada detalhe. Ela ouviu com atenção, fez perguntas e prometeu que investigaria. Quando saí da delegacia, senti uma mistura estranha de alívio e terror. Eu tinha dado o primeiro passo, mas sabia que Eduardo não ficaria parado. E, no fundo, um medo ainda maior crescia. E se ninguém acreditasse em mim? Naquela tarde, voltei para casa antes dele chegar. Sentei na cama, olhando para a porta, e me perguntei como seria o próximo encontro. Minha denúncia estava feita, mas o jogo estava apenas começando. O ponteiro do relógio parecia se arrastar. Eu ouvia o som distante do vento batendo contra as janelas, mas o silêncio dentro da casa era ensurdecedor. Cada estalo da madeira me fazia estremecer. Eduardo estava atrasado, e isso só aumentava minha ansiedade. Eu sabia que, quando ele descobrisse sobre a denúncia, a fúria dele não teria limites. Por volta das 9 da noite, a porta da frente se abriu. Ouvi seus passos firmes no corredor, o som do casaco sendo pendurado, o barulho das chaves sobre a mesa. Ele entrou no quarto com um sorriso estranho, não o sorriso caloroso que ele mostrava em público, mas aquele sorriso calculado, frio, que sempre antecedia algo ruim. Então, você foi à delegacia hoje, disse como quem comenta o tempo. Meu corpo gelou. Ele sabia. Não perguntei como, provavelmente alguém o avisou. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Acha mesmo que alguém vai acreditar em você? Sua voz tinha um tom quase divertido. Você é instável. Eu tenho provas. Provas? Meu coração disparou. Foi então que percebi que, enquanto eu passava dias com medo, ele estava jogando um jogo muito maior. Naquela noite, Eduardo não me encostou fisicamente. Em vez disso, passou horas sentado à minha frente, enumerando todos os erros que eu havia cometido desde que nos casamos. Momentos em que chorei em festas, discussões em que levantei a voz, ocasiões em que esqueci compromissos importantes. Ele dizia que já tinha falado com pessoas influentes, advogados, médicos, até conhecidos da polícia, e que, quando chegasse a hora, todos diriam que eu estava emocionalmente instável. No dia seguinte, as coisas começaram a se desenrolar como um pesadelo calculado. Primeiro, recebi uma ligação da delegada dizendo que Eduardo havia aparecido lá para esclarecer a situação. Ele apresentou um relatório médico antigo, afirmando que eu tinha episódios de ansiedade com tendência a alucinações. O documento era falso, mas assinado por um médico conhecido, alguém que certamente devia favores a ele. Depois, começaram as pequenas armadilhas. Um vaso caro acidentalmente quebrado enquanto eu estava sozinha, documentos importantes sumindo do escritório e sendo encontrados nas minhas coisas. Eduardo sorria quando via meu desespero. Era como se ele estivesse construindo, pouco a pouco, uma versão distorcida de mim para o mundo ver. Em poucos dias, amigos próximos começaram a se afastar. Recebi mensagens curtas e frias, como se não quisessem se envolver. Até minha mãe, com a voz embargada, perguntou se eu estava tomando os remédios direito. Meu coração se partiu. Eduardo estava vencendo. A pior noite veio uma semana depois da denúncia. Eu estava no quarto quando ouvi batidas fortes na porta. 2 homens entraram, acompanhados de uma mulher com um crachá pendurado no pescoço. Ela se apresentou como assistente social, e disse que havia recebido uma denúncia de que eu representava risco para mim mesma. Olhei para Eduardo, que observava a cena de braços cruzados, com um sorriso de satisfação. Tentei argumentar, explicar, mas ninguém me ouviu. A assistente social me disse que eu precisava passar por avaliação psiquiátrica temporária, para minha própria segurança. Antes que eu percebesse, estava sendo colocada em uma ambulância. A viagem até a clínica foi longa e silenciosa. Eu tentava juntar as peças na minha cabeça, mas cada pensamento vinha acompanhado da mesma pergunta: como alguém podia ser tão calculista? Quando chegamos,
Me colocaram em um quarto simples, com paredes brancas e uma janela pequena com grades. Me deram um pijama e tiraram meu celular. Naquela primeira noite, chorei até dormir. A sensação de injustiça era esmagadora. Eu tinha tentado me libertar, mas agora estava mais presa do que nunca. Eduardo havia conseguido transformar minha denúncia em prova de que eu era louca. No entanto, no fundo do meu desespero, algo queimava como uma brasa escondida. Uma parte de mim se recusava a aceitar aquele destino. Eu não sabia como, mas sentia que ainda havia um caminho para sair dali. Quando acordei na manhã seguinte, uma enfermeira me trouxe o café da manhã. Ela era jovem, tinha olhos atentos e um jeito gentil. Ao colocar a bandeja sobre a mesa, ela me olhou com um leve sorriso, não aquele sorriso condescendente que os outros me davam, mas algo diferente, como se dissesse: eu acredito em você. Naquele momento, pela primeira vez em dias, senti que talvez não estivesse completamente sozinha. E foi ali, naquela clínica, que minha resistência começaria a renascer. O cheiro do café era simples, diferente do aroma sofisticado das manhãs em casa, mas, naquela situação, parecia o mais acolhedor que já senti. A enfermeira, de olhos castanhos atentos, colocou a bandeja sobre a mesa e, antes de sair, inclinou-se levemente, como se quisesse que ninguém mais ouvisse. Fique calma. Eu sei que você não está louca, sussurrou e fechou a porta. Por um instante, meu coração acelerou. Aquelas palavras, ditas em voz baixa, carregavam mais esperança do que tudo o que eu tinha vivido nas últimas semanas. Não sabia o nome dela, nem se podia confiar, mas aquilo bastava para reacender uma pequena chama dentro de mim. Os dias na clínica eram longos e vazios. As paredes brancas, a janela pequena com grades e o cheiro constante de desinfetante me lembravam, a cada instante, que minha liberdade havia sido arrancada. As conversas com a psiquiatra eram formais e frias. Percebi que o prontuário já vinha com uma história sobre mim. Eduardo tinha sido solícito ao fornecer detalhes do meu histórico de instabilidade. Mas havia algo que ele não podia controlar: minha memória. E nela, cada detalhe do que eu havia vivido estava gravado. Eu precisava encontrar uma maneira de contar isso a alguém que acreditasse, e que pudesse agir. A enfermeira voltou no terceiro dia. Dessa vez, trouxe um livro junto com a bandeja de café. Ao pousá-lo na mesa, olhou discretamente para a câmera de segurança no canto do quarto e depois para mim. Percebi que o livro estava oco por dentro. Escondida nas páginas, havia uma folha de papel dobrada. Esperei a noite cair para abri-la. No bilhete, escrito com letras pequenas e firmes, estava: se conseguir, escreva tudo e me devolva escondido. Talvez eu conheça alguém que possa ajudar. Minha mão tremia. Peguei um pedaço de lápis que havia no quarto e, com letras miúdas, resumi minha história, não apenas as agressões, mas também os nomes, datas e situações que provavam a manipulação de Eduardo. Devolvi o livro no dia seguinte, junto com o bilhete escrito. 2 dias depois, a enfermeira entrou com um olhar mais sério. Enquanto arrumava a bandeja, disse: alguém vai entrar em contato. Confie. Naquela tarde, enquanto eu estava no pátio interno da clínica, ouvi meu nome ser chamado. Olhei para cima e vi uma mulher, do lado de fora da grade, fingindo falar ao celular. Seus olhos encontraram os meus e, com um gesto quase imperceptível, ela apontou para si mesma, e depois fez um sinal de escreva. Reconheci imediatamente. Era Helena, uma antiga amiga de faculdade, agora jornalista investigativa. Meu peito se encheu de esperança e medo ao mesmo tempo. Ela conseguiu falar comigo apenas 3 dias depois, fingindo ser minha parente, durante uma visita supervisionada. O tempo era curto, mas ela me assegurou que já estava investigando Eduardo e que havia encontrado inconsistências nos documentos que ele apresentou. Mas preciso de provas sólidas. Algo que seja impossível de negar, disse ela, apertando minha mão antes de ir embora. Os dias seguintes foram de tensão. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia acabar com tudo. Comecei a observar mais atentamente o comportamento dos funcionários, percebendo quem parecia leal a Eduardo e quem agia com neutralidade.
Consegui, com a ajuda da enfermeira, ter acesso a uma das minhas roupas antigas. E no forro, escondi um pendrive que Eduardo usava, e que eu havia levado no bolso no dia em que fui levada à força para a clínica. Eu tinha esquecido dele, mas agora aquilo parecia uma chave. O pendrive continha e-mails, fotos e mensagens que Eduardo nunca imaginou que eu veria. Havia conversas com advogados, médicos e policiais, combinando versões falsas, pagamentos e até ameaças veladas para que mantivessem a história oficial contra mim. Era a prova que eu precisava. Com a ajuda da enfermeira, o pendrive foi entregue a Helena. A cada dia, eu aguardava notícias, tentando controlar a ansiedade. Finalmente, numa manhã cinzenta, a enfermeira entrou com um brilho diferente nos olhos. Não disse nada, apenas deixou o café e um bilhete dobrado debaixo da xícara. Eu abri e li. Está quase. Agent Firme. Quando menos esperar, ele vai cair. Pela primeira vez desde que fui internada, dormi com a sensação de que a liberdade estava próxima. E, mais do que isso, de que Eduardo finalmente teria que enfrentar a verdade que tentou esconder. Naquela noite, deitada na cama estreita da clínica, fechei os olhos e imaginei o momento em que Eduardo seria desmascarado. Mas junto da esperança vinha o medo. E se, mesmo com as provas, ele conseguisse escapar? Eu já havia visto de perto o alcance da influência dele. No dia seguinte, a rotina parecia igual a todas as outras. Café simples, paredes brancas, passos apressados no corredor. Mas a enfermeira entrou no quarto mais cedo, com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Se prepare, disse, e saiu rapidamente. Poucas horas depois, 2 policiais apareceram na porta. Meu coração gelou. Pensei que fosse mais uma armação dele. Mas, para minha surpresa, um deles disse: Senhora Clara, estamos aqui para levá-la à delegacia para prestar novo depoimento. A investigação mudou de rumo. Olhei para a enfermeira, que estava no canto da sala. Ela sorriu de leve, e fez um aceno quase imperceptível. No carro da polícia, ninguém deu detalhes. Quando chegamos, vi Helena me esperando do lado de fora, segurando uma pasta de documentos. Ela correu até mim, ignorando as câmeras de jornalistas que já se aglomeravam na porta. Ele caiu, Clara. O pendrive tinha tudo. Seus olhos brilhavam. Pagamentos, ameaças, manipulação de provas. Não há como negar. Senti as pernas bambas. Era como se, de repente, todo o peso que carreguei por meses começasse a se soltar. Dentro da delegacia, assinei papéis, respondi perguntas e confirmei cada detalhe. Os policiais me informaram que Eduardo havia sido preso naquela manhã, durante uma operação que também envolveu outros nomes, médicos, advogados e até um delegado que encobriu denúncias anteriores contra ele. Horas depois, vi pela televisão as imagens de Eduardo sendo levado algemado. O rosto dele ainda exibia aquela expressão de controle, mas agora havia algo diferente, um lampejo de ódio impotente. Ele me olhou rapidamente pelas câmeras, como se prometesse vingança. Mas, pela primeira vez, eu não senti medo. O julgamento começou semanas depois. Eduardo tinha os melhores advogados, mas as provas eram incontestáveis. Os e-mails, as mensagens e os depoimentos de funcionários que decidiram falar depois que a investigação se tornou pública destruíram a narrativa dele. A cada audiência, eu me sentava firme, olhando nos olhos dele, não como vítima, mas como sobrevivente. Quando o juiz anunciou a sentença, 20 anos de prisão por violência doméstica, coação, falsificação de documentos e associação criminosa, um silêncio pesado tomou a sala. Depois, ouvi murmúrios, flashes dispararam, e senti Helena apertar minha mão. Você venceu, ela disse. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não era exatamente uma vitória. Não havia como recuperar o tempo perdido, as noites de medo. As feridas invisíveis. A justiça tinha sido feita, mas as cicatrizes ficariam. Após o julgamento, passei semanas tentando me reconectar comigo mesma. Voltei a morar em um pequeno apartamento na cidade, longe da mansão que agora parecia mais um mausoléu de dor. O silêncio das noites já não me sufocava,
era um silêncio diferente, que trazia paz. Comecei a escrever todos os dias. O diário que havia sido meu refúgio virou a base para um livro. Queria contar minha história não por vingança, mas para que outras mulheres soubessem que não estavam sozinhas. Quando o livro foi publicado, recebi centenas de mensagens de apoio, de mulheres que diziam ter encontrado coragem para buscar ajuda depois de ler minha história. Certa manhã, sentei-me em uma cafeteria tranquila, com uma xícara de café fumegante, e abri meu laptop para responder algumas dessas mensagens. Uma delas me chamou a atenção. Obrigada por dar voz a quem nunca foi ouvida. Sua coragem salvou minha vida. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, sentindo uma lágrima escorrer silenciosa. Naquele momento percebi que, embora Eduardo tivesse tentado destruir tudo o que eu era, ele não tinha conseguido me apagar. Eu estava ali, viva, reconstruída, e minha voz agora ecoava muito além das paredes onde ele tentou me prender. No fim da tarde, caminhei até um mirante da cidade. O vento frio bagunçava meu cabelo, e o sol se escondia atrás das montanhas. Respirei fundo, sentindo a liberdade como algo palpável, real. Estou livre, sussurrei para mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, a frase não soou como um desejo. Era a verdade.